Andrea Hughes é autodidata. Ainda jovem, aprendeu inglês sozinha através de livros e músicas. Se formou em letras e se especializou em TESOL e espanhol. Em 2010, a brasileira foi viver na Austrália. Passou a dar aulas de inglês em uma escola australiana para alunos estrangeiros. Um ano depois, encontrou uma oportunidade de empreender. Começou a ensinar português como língua estrangeira. Em 2013, Andrea abriu sua própria escola em Adelaide. A instituição atende a crianças de 1 ano de idade até adolescentes de 18 anos que cursam o ensino médio australiano. Vamos conhecer agora um pouco mais do trabalho da brasileira Andrea Hughes na terra do canguru. Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com a Andrea Hughes, fundadora da Brazilian Ethnic School and Newspeak. E ela fala diretamente da Austrália. Olá, Andrea, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Daniel. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, obrigado pela gentileza em nos atender. Você aí do outro lado do mundo, na Austrália, certamente muitos assuntos para tratarmos. É sempre bom recebermos brasileiros empreendedores que fazem a economia girar em qualquer lugar do planeta. Para começar, eu gostaria que você contasse para o nosso público em que contexto você decidiu sair do Brasil, ir para a Austrália e criar a sua empresa, Brazilian Ethnic School and Newspeak. Eu vou tentar falar o mais resumidamente possível. Eu fiz um intercâmbio para a Austrália quando eu era uma jovem, quando eu era uma jovem, né? Há 15 anos atrás, e pelo Rotary Internacional. E nessa estadia em Adelaide, eu conheci um moço. E daí nosso romance começou e a gente ficou um tempo no Brasil, morou no Brasil, nós casamos, tudo direitinho. E daí a gente decidiu morar na Austrália, por vários motivos. E aqui na Austrália eu vi várias oportunidades, onde eu poderia começar alguma coisa nova, alguma coisa mais interessante no sentido de português, porque quando eu cheguei aqui não tinha muitos brasileiros ainda em Adelaide. Hoje tem bastante, a cidade cresceu muito, tem bastante imigrantes do Brasil, mas na época ainda não. Então eu comecei a trabalhar com português para adultos. Eu ajudava alguns adultos que tinham relacionamento com pessoas brasileiras ou que adoravam a música brasileira. E a partir daí, neste momento, eu ainda não tinha um trabalho, porque eu tinha recém-chegado do Brasil. Mas quando eu comecei o meu trabalho em uma escola, que eu sou professora de inglês também, eu já não tinha mais tempo de atender esses alunos. Então eu comecei a fazer uma coisa mais em grupos. E daí surgiu a ideia da You Speak, e daí eu trabalhava com português como língua estrangeira, que é a You Speak. E depois de algum tempo, com uma filha crescendo no ambiente de inglês, falava só inglês, estava começando a esquecer a língua, começando a deixar de falar o português. Aí surgiu a ideia, por que eu não começo uma escola para crianças? E ela nessa época tinha 6 anos. E daí eu comecei uma escola para crianças brasileiras, ou meio brasileiras, meio australianas, que aqui tem bastante, né, famílias multiculturais, e estamos aí até hoje. Perfeito, muito legal. Quero, inclusive, me aprofundar um pouco mais no trabalho que é desenvolvido pela escola, porque depois de algum tempo na Austrália, você decidiu dar um passo um pouco maior, empreender e criar a sua escola. Hoje em dia, como ela está formatada? Quantos alunos você tem? São filhos predominantemente de brasileiros ou não? Explica um pouco como funciona o dia a dia da escola. A nossa escola é uma escola por isso que nós chamamos de ethnic, é uma escola étnica. Então ela não é uma escola regular que funciona todos os dias. Nós funcionamos só aos sábados e temos também uma turma durante a semana, que são pré-adolescentes, mas aos sábados é o nosso maior grupo, a nossa maior quantidade de crianças. Nós atendemos hoje 65 crianças de 1 ano até 17 anos, é a mais velha. E todas separadas em grupos, né, pela idade, e em salas também separadas.
e nós trabalhamos no contexto da cultura brasileira e nós ensinamos a língua dentro da cultura brasileira. Então, assim, por exemplo, esse final de semana, a gente vai trabalhar sobre a importância da água. Então, vão ter vídeos, vão ter trabalhos assim para as crianças e cada idade vai ter uma atividade referente ao desenvolvimento de cada criança. E nós temos um quadro com 3 professoras, nós temos um grupo muito legal de voluntários, temos uma cantina e temos também a área que é de socialização dos pais, né? Porque é uma necessidade muito grande. A gente que é brasileiro, que tem esse contato físico, né, com família, a gente muda do Brasil e a gente não deixa de ser brasileiro. Então, a escola também abre esse espaço para os pais fazerem network, contatos, amizades e tudo mais. A gente se considera uma escola completa. Que legal, excelente. Agora, pensando no conteúdo, como a escola trabalha para manter viva a cultura brasileira para essas crianças australianas? Então, você perguntou antes se as nossas crianças são brasileiras. Nós temos um grupo muito mixto. Nós temos crianças que são pais e mães brasileiros, pais ou mães brasileiros e australianos, americanos, ingleses. Temos uma mistura muito grande. E também temos um grupo de crianças e adolescentes que moraram por um tempo no Brasil, que não são brasileiros. Os pais são. Tem uma família que é da Tailândia, tem uma família que é da Índia. Eles moraram no Brasil e aprenderam o português por 2, 3 anos e continuam na nossa escola para continuar o português fluente. E como que a gente desenvolveu o conteúdo? Quando eu comecei a escola não existia um currículo, mas como eu já era professora no Brasil, eu tinha ideia do que uma pessoa que está continuando a língua precisa aprender. Então a gente focou nessas áreas do ensino, conforme a idade de cada criança, e a gente desenvolve o nosso programa olhando bem no calendário brasileiro. Então, por exemplo, na época de setembro, a gente faz a independência do Brasil, na época de fevereiro, a gente faz carnaval, em junho, a gente faz festa junina, e assim correspondente, a gente faz o currículo ligado nessas datas. E as crianças adoram, elas gostam muito, é muito legal. Muito bom, excelente. E é necessário, é preciso estar matriculado ou os pais acabam pagando a aula de maneira individual? Como funciona a monetização disso? Então, a escola é paga e nós aqui trabalhamos conforme o calendário australiano de escola. Aqui as escolas funcionam 10 semanas, começa em fevereiro, vai por 10 semanas, para por 2. 10 semanas, para por 2, até o final do ano, quando para por 5 semanas. Isso nós chamamos de bimestre no Brasil, e aqui na Austrália a gente chama de termo. Então, a cada termo, os pais têm direito a 10 aulas, que são 10 semanas. Então, eles fazem a matrícula, nós temos uma plataforma online de matrículas, eles fazem a matrícula, eles vão receber uma fatura, pagam, e daí eles têm direito a essas 10 semanas de aula. Legal, eu vou aproveitar que você mencionou que se utiliza de uma plataforma para fazer a cobrança e emissão dos boletos para os pais, para te perguntar o quanto esse ambiente virtual e digital te ajuda a tornar o dia a dia da escola mais eficiente, seja para se comunicar com o seu público, com os pais, ou para prospectar novos negócios. Redes sociais e esse ambiente virtual tem te ajudado a melhorar a eficiência da escola? Muito, muito. Nós temos até que agradecer as mídias sociais, porque a escola só é conhecida através das mídias sociais. Então, nós temos a página do Facebook, nós temos a página do Instagram, que são todas cuidadas e revisadas por uma pessoa que trabalha com a gente diretamente com o calendário escolar. E essas plataformas são a nossa porta de entrada. E em seguida, em relação a como nós trabalhamos, também nós tivemos que inserir muita tecnologia na escola, porque apesar da Austrália já estar bem à frente em relação à tecnologia na educação, na época da pandemia, no ano passado, nós tivemos que alterar as nossas aulas e passar para a plataforma online.
apesar que com crianças, a gente tem que dizer que foi um super desafio, mas todas as nossas professoras, nossas voluntárias estavam preparadas, prontas, nós usamos a plataforma Zoom na maioria das vezes, e funcionou por um tempo, mas assim, por muita graça, né? Nós já voltamos para a escola física há bastante tempo, mas nós continuamos utilizando a plataforma. Eu tenho uma turma só virtual, uma noite por semana, e a gente só bate papo e liga as câmeras e é uma aula totalmente virtual. E funciona legal, funciona bem, porque a gente não tem que se deslocar para encarar trânsito, essas coisas. Então, assim, para os adultos é muito conveniente. Para as crianças, nem tanto, né? Um pouco mais difícil. Mas a gente se adapta conforme as coisas vão surgindo. Excelente, Andréa. Vamos falar um pouco de futuro? Eu sei que o universo da educação foi severamente impactado pela pandemia do novo coronavírus. Pelo menos aqui no Brasil, me parece que esse cenário acabou forçando as esferas públicas, os governos municipais, estaduais e a própria União, a acelerarem o processo de digitalização ou inclusão digital na educação. Outros países do mundo, muito mais desenvolvidos, já eram mais estruturados para fazer essa migração. Queria que você falasse se nos próximos meses ou até anos você pretende investir mais na educação online, digital, e se você também pretende expandir os seus negócios, desbravar outros mercados aí dentro da Austrália, que é um mercado e tanto, né, um país grande, enfim. O que você pode adiantar para a gente de novidades em relação aos seus negócios? Eu tenho vários planos assim no diário, né, digamos assim, mas para a escola, o nosso primeiro pensamento é abrir mais uma sede um pouco menor, mas assim, tem muitas mães que moram um pouco mais distante de onde a escola é hoje, a escola física acontece, e então nós queremos abrir um espaço em um lugar mais para a região do sul de Adelaide. Para isso, nós precisamos de com certeza uma sala de aula, uma biblioteca, um lugar que nós estamos investigando para talvez começar a partir do meio do ano. Mas o meu grande passo mesmo, que eu tenho muita vontade de conquistar, é um espaço, um centro cultural brasileiro, que seja nosso mesmo, onde a gente, além de praticar as aulas e praticar o português, a gente possa inserir a capoeira, por exemplo, aula de culinária brasileira, aula de dança, de música, porque nós temos um grupo de muitas famílias chegando em Adelaide, de brasileiros com crianças que querem continuar sendo brasileiros, que querem continuar aprendendo as coisas do Brasil. Então, eu acho isso muito importante. No momento, o mercado imobiliário da Austrália está muito caro, está muito complexo para a gente, mas a gente acredita que nós vamos conseguir. Em algum momento, nós vamos conseguir fazer esse centro cultural e daí tudo vai continuar acontecendo numa esfera muito maior. Também a gente tem algumas discussões de criar uma escola bilíngue regular, que seja como os modelos que tem no Brasil. Aqui não existe uma escola bilíngue ainda, na Austrália toda, então a gente tem essa vontade também, mas tudo isso depende de um grande, digamos assim, uma quantidade maior de pessoas envolvidas no trabalho e muita grana e etc. Mas a gente tem o pé no chão. Desejo sorte, que tudo dê certo e sinta-se já convidada para voltar ao programa e contar as novidades em relação aos seus negócios aí em Adelaide, na Austrália. Muito obrigado pela entrevista, Andréa. Obrigada, Daniel. Obrigada a você também. Um abraço, muita saudade do Brasil. Espero que as coisas estejam encaminhando para um lado melhor aí no Brasil. Estamos na torcida, com certeza. Muito obrigado pela gentileza. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Eu conversei com a Andréa Rios, muito simpática, empresária, empreendedora e fundadora da Brazilian Ethnic School and You Speak. Ela conversou com a gente por meio de videoconferência, afinal ela está do outro lado do mundo, lá na Austrália. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.